Procure a carência que te faz aceitar qualquer migalha, sendo enchido pelo Espírito Santo. Existe uma dor que quase ninguém percebe de imediato. Não é a dor de estar sozinho, é a dor de aceitar qualquer migalha só para não se sentir abandonado. E talvez você tenha clicado neste vídeo porque, no fundo, já percebeu isso acontecendo dentro de você. Você se entrega demais, se apega rápido, tolera coisas que machucam sua alma e continua esperando receber de volta um amor que nunca chega inteiro. Hoje você vai entender por que essa carência emocional está consumindo sua paz, afastando sua identidade e fazendo você aceitar tão pouco, mesmo tendo um valor que Deus nunca diminuiu. E mais do que entender a raiz disso, você vai descobrir como o Espírito Santo começa a preencher o vazio que nenhuma pessoa conseguiu preencher até hoje. Porque a verdade é que ninguém aceita migalhas do nada. Existe uma fome emocional escondida por trás disso. Existe uma ausência silenciosa que vai convencendo o coração de que qualquer atenção já é suficiente. E sem perceber, a pessoa começa a viver emocionalmente dependente de sinais mínimos. Uma mensagem respondida já muda o humor do dia. Um pouco de atenção já parece amor. Um afastamento pequeno já cria ansiedade. E o pior é que muita gente espiritualmente sincera está vivendo exatamente assim, sem entender o que realmente está acontecendo dentro delas. Talvez você ame a Deus. Talvez você ore. Talvez você tente permanecer firme. Mas quando chega a noite, existe um vazio que continua falando alto dentro de você. Um vazio que faz você buscar pessoas na esperança de encontrar descanso emocional. Só que quanto mais você busca cura em lugares errados, mais cansado fica por dentro. E chega um momento em que a alma fica tão acostumada com pouco que começa a acreditar que não merece mais do que isso. O problema nunca foi apenas carência afetiva. O problema é espiritual também. Porque quando a alma se distancia da presença que deveria sustentá-la, ela começa a implorar por qualquer coisa que alivie a sensação de abandono. É por isso que tantas pessoas permanecem em relacionamentos frios, conexões confusas e ambientes que destroem sua dignidade emocional. Não porque são fracas, mas porque estão vazias. E talvez ninguém tenha te explicado isso dessa forma antes. Existe uma diferença muito grande entre querer ser amado e precisar desesperadamente ser escolhido para se sentir vivo. Quando essa necessidade domina o coração, a pessoa perde discernimento. Ela começa a aceitar silêncios que machucam, ausências que humilham e rejeições constantes só para manter alguém por perto. E aos poucos, aquilo que Deus chamou de amor começa a ser confundido com dependência emocional. Mas presta atenção nisso, porque essa pode ser uma das partes mais importantes que você ouvir hoje. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar nos momentos difíceis. Ele veio para preencher em você aquilo que o mundo inteiro nunca conseguiu preencher. E enquanto você não entender isso profundamente, continuará tentando matar uma fome espiritual com migalhas emocionais. Você já percebeu como algumas pessoas entram na nossa vida e imediatamente assumem um espaço que parecia vazio demais dentro da gente? Não porque elas sejam extraordinárias, mas porque estavam ocupando um lugar emocional que deveria pertencer à presença de Deus. E quando isso acontece, o coração começa a depender das pessoas da mesma forma que deveria depender do Espírito Santo para encontrar paz, identidade e segurança. É por isso que quando alguém se afasta, parece que tudo desmorona por dentro. Não é apenas saudade. Muitas vezes é abstinência emocional, é a sensação desesperadora de perder a fonte de validação que mantinha a alma funcionando. E enquanto você não identificar isso, continuará confundindo apego com amor e sofrimento com profundidade emocional. Só que hoje,
Algo precisa mudar dentro de você. Porque Deus nunca planejou que você vivesse implorando por atenção, aceitação ou migalhas emocionais para se sentir digno de existir. Em Luke chapter 12, verso 24, Jesus diz para observar os corvos que não plantam nem colhem, mas ainda assim são sustentados pelo Pai. E se Deus sustenta aquilo que o mundo considera pequeno, quanto mais Ele não sustentaria uma alma cansada que está tentando sobreviver emocionalmente há tanto tempo. Talvez você esteja cansado de sempre correr atrás, cansado de se doar mais do que recebe, cansado de sentir que ama mais, espera mais, sofre mais. E sabe o que é mais doloroso? É quando a pessoa percebe que passou tanto tempo tentando ser suficiente para os outros que esqueceu completamente quem ela era diante de Deus. Mas existe uma liberdade que começa quando o Espírito Santo entra nos lugares feridos da alma, que ninguém mais conseguiu tocar. E essa liberdade não nasce do orgulho, da frieza ou da indiferença. Ela nasce quando o coração finalmente entende que não precisa mais aceitar migalhas para se sentir amado, porque quem é preenchido pela presença de Deus para de mendigar aquilo que já recebeu do céu em forma de identidade. E antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas decisões da sua vida nasceram do amor? E quantas nasceram apenas do medo de ficar sozinho? Quando o coração se acostuma com migalhas, existe um momento silencioso em que a pessoa para de esperar amor verdadeiro e começa apenas a esperar algum sinal de atenção. E esse é um dos lugares mais perigosos emocionalmente, porque a alma não percebe imediatamente que está se destruindo. Ela acha que está apenas tentando manter alguém por perto, mas no fundo está aprendendo a sobreviver com quase nada. Talvez isso tenha acontecido com você sem perceber. No começo, algumas atitudes ainda te machucavam. A demora para responder, a frieza, a ausência, a sensação de que você sempre precisava fazer mais para receber o mínimo. Só que depois de um tempo, algo começou a mudar dentro de você. Aquilo que antes parecia inaceitável começou a parecer normal. E sem perceber, seu coração foi reduzindo suas expectativas emocionais só para evitar perder pessoas. É assim que a carência começa a deformar a identidade de alguém. Porque uma alma emocionalmente ferida não busca necessariamente amor. Muitas vezes, ela busca alívio, busca qualquer coisa que diminua a sensação de abandono que carrega dentro dela. E quando alguém oferece pequenas doses de atenção, o coração transforma migalhas em banquetes emocionais. O problema é que isso cria um ciclo silencioso de humilhação emocional. A pessoa começa a agradecer pelo mínimo, começa a justificar atitudes frias, começa a aceitar relações desequilibradas porque acredita que perder aquilo seria pior do que continuar sofrendo. E quanto mais ela aceita pouco, menos percebe o próprio valor. Talvez você conheça essa sensação. Você sente medo de incomodar, medo de demonstrar demais, medo de ser intenso demais. Então, começa a se diminuir emocionalmente para caber na presença das pessoas. Você finge que não se importa para não afastar ninguém. Finge estar bem quando está desmoronando. Finge não precisar de carinho porque já se acostumou com a ausência dele. Só que Deus nunca chamou isso de amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4-5, a Bíblia diz que o amor é paciente, bondoso e não busca seus próprios interesses. O amor verdadeiro não faz alguém viver constantemente ansioso, inseguro e emocionalmente faminto. O problema é que quando a alma está carente, ela começa a aceitar qualquer manifestação mínima de afeto como se fosse amor profundo. E aqui existe uma ferida que quase ninguém percebe. Pessoas emocionalmente vazias normalmente acreditam que precisam conquistar o direito de serem amadas. Elas acham que precisam provar valor o tempo inteiro.
precisam ser úteis, disponíveis, compreensivas, perfeitas, como se o amor fosse uma recompensa por esforço emocional. E é exatamente isso que faz tanta gente permanecer presa em relações que drenam a alma. Porque, no fundo, existe uma voz silenciosa dizendo: talvez isso seja o máximo que alguém pode me oferecer. E essa mentira vai entrando devagar no coração. A pessoa para de acreditar que merece reciprocidade verdadeira. Para de acreditar que pode ser escolhida sem precisar implorar emocionalmente. E aos poucos começa a viver em função de migalhas emocionais, porque perdeu a memória espiritual do próprio valor. Mas sabe o que mais assusta? Muitas vezes, ninguém percebe que isso está acontecendo. A pessoa continua sorrindo, trabalhando, vivendo normalmente por fora. Mas por dentro, está constantemente dependendo da aprovação de alguém para sentir paz. O humor dela depende da atenção que recebe. A segurança dela depende da presença de alguém. A autoestima dela depende de ser lembrada. Isso não é apenas fragilidade emocional. Isso revela uma alma cansada de tentar preencher vazios sem Deus no centro. Porque quando a presença do Espírito Santo deixa de ocupar o lugar mais profundo dentro da alma, alguma outra coisa tentará ocupar esse espaço. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é uma pessoa específica. Às vezes é a necessidade constante de ser validado. Só que nenhuma dessas coisas sustenta o coração por muito tempo. E talvez seja exatamente por isso que você continua cansado. Você entrega amor esperando receber descanso emocional. Você cria expectativas esperando encontrar segurança. Você se apega esperando finalmente se sentir suficiente. Mas no final, continua vazio. Porque pessoas não conseguem carregar o peso espiritual de preencher aquilo que apenas Deus consegue sustentar. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você ignorou sinais claros só porque tinha medo de perder alguém? Quantas vezes aceitou menos do que precisava porque a ideia da solidão parecia pior? Quantas vezes permaneceu em silêncio sobre sua dor só para não correr o risco de ser abandonado? Percebe como a carência vai ensinando o coração a negociar a própria dignidade emocional? Só que existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. O coração nunca se acostuma com migalhas de uma vez só. Isso acontece lentamente, pequenas feridas não tratadas, pequenas rejeições acumuladas, pequenas ausências emocionais repetidas durante anos, até que um dia a pessoa já não sabe mais distinguir amor verdadeiro de dependência emocional. E é exatamente aqui que muita gente começa a perder a própria identidade espiritual sem perceber. Porque quando você vive constantemente tentando ser escolhido pelos outros, para de descansar no fato de que já foi escolhido por Deus. E talvez a pergunta mais difícil não seja: por que as pessoas me dão tão pouco? Talvez a pergunta mais profunda seja: em que momento eu comecei a acreditar que isso era tudo o que eu merecia? A falsa fome que nenhuma pessoa consegue saciar. Existe uma diferença muito grande entre precisar de companhia e tentar usar pessoas para preencher vazios que nasceram dentro da alma. E a maioria das pessoas nunca percebe essa diferença. Elas acham que estão apenas procurando amor, mas no fundo estão tentando sobreviver emocionalmente. É por isso que algumas conexões parecem tão intensas no começo. Não necessariamente porque existe amor verdadeiro ali, mas porque aquela pessoa tocou uma área carente dentro de você que estava desesperada por atenção, acolhimento ou validação. E quando alguém entra oferecendo aquilo que sua alma está implorando silenciosamente há anos, o coração cria vínculos rápidos demais. Só que intensidade emocional não significa profundidade espiritual. E talvez isso explique por que você já se sentiu tão preso a pessoas que, no fundo, nunca te deram paz. Porque quando o vazio interno é muito grande, o coração não procura necessariamente alguém saudável.
Ele procura alguém que anestesie a dor, alguém que distraia a solidão, alguém que faça você se sentir importante por alguns momentos. E enquanto essa sensação dura, parece que tudo finalmente está bem, mas depois o vazio volta, e ele sempre volta maior. Você já percebeu como algumas pessoas nunca conseguem descansar emocionalmente? Elas precisam constantemente de mensagens, presença, atenção, demonstrações, respostas rápidas, confirmações emocionais. Não porque sejam más ou imaturas, mas porque existe uma fome dentro delas que nunca foi realmente curada. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Carência emocional cria dependências silenciosas. A pessoa começa a acreditar que precisa de alguém para conseguir se sentir viva. Precisa ser desejada para sentir valor. Precisa ser lembrada para sentir importância. Precisa receber afeto constantemente para conseguir manter a própria estabilidade emocional. Só que isso gera um sofrimento impossível de sustentar, porque nenhum ser humano consegue ocupar o espaço que pertence ao Espírito Santo dentro da alma de alguém. Em João capítulo 4, verso 13 e 14, Jesus diz que quem bebe da água deste mundo voltará a ter sede, mas quem beber da água que ele oferece nunca mais viverá da mesma forma. E talvez você tenha tentado matar sua sede emocional em muitos lugares. Pessoas, relacionamentos, atenção, aprovação, apego. Só que nada permaneceu suficiente por muito tempo, porque sua alma não nasceu para viver dependente de migalhas emocionais. Ela nasceu para viver sustentada pela presença de Deus. Mas existe algo muito delicado nisso tudo. Quando alguém está vazio espiritualmente, começa a criar expectativas impossíveis sobre pessoas comuns. Espera que alguém cure inseguranças profundas. Espera que alguém remova traumas antigos. Espera que alguém traga uma paz que nem ela mesma consegue encontrar sozinha. E quando o outro falha, o desespero aumenta. Não porque o relacionamento acabou apenas, mas porque a pessoa sente que perdeu a única fonte de alívio emocional que possuía. É por isso que alguns términos parecem destruição total. Algumas rejeições parecem morte emocional. Algumas ausências parecem impossíveis de suportar, porque o coração transformou pessoas em sustento emocional absoluto. Só que isso nunca termina bem, porque ninguém consegue carregar o peso de ser o salvador emocional de outra pessoa. Talvez você já tenha percebido isso tarde demais. Talvez tenha colocado expectativas profundas em pessoas emocionalmente indisponíveis. Talvez tenha acreditado que se fosse amado da maneira certa, finalmente encontraria paz dentro de si. Mas mesmo quando recebeu carinho, atenção ou presença, ainda existia algo vazio aí dentro. Sabe por quê? Porque a fome da alma nunca foi apenas emocional, ela era espiritual também. E enquanto você tentar resolver um vazio espiritual apenas com afeto humano, continuará sentindo essa sensação estranha de nunca ser completamente preenchido. Por alguns momentos parece suficiente. Depois a ansiedade volta, o medo volta, a insegurança volta, a necessidade de validação volta, e isso cansa profundamente. Cansa ter que depender do comportamento dos outros para conseguir sentir paz. Cansa viver emocionalmente vulnerável à distância, ao silêncio e à ausência das pessoas. Cansa sentir que sua estabilidade emocional sempre está nas mãos de alguém. Mas deixa eu te perguntar algo importante agora. E se a verdadeira raiz da sua carência não for falta de amor humano? E se for falta de intimidade com a presença que nunca abandona? Porque o Espírito Santo não entra apenas para aliviar emoções temporariamente. Ele entra para restaurar a identidade da alma, para ensinar o coração a descansar, para quebrar essa necessidade constante de buscar fora aquilo que Deus quer gerar dentro. Só que antes dessa cura acontecer, uma coisa precisa ser confrontada. Você precisa parar de chamar vazio espiritual de excesso de amor.
Porque muitas vezes não era amor, era medo de ficar sozinho, era necessidade de ser validado, era desespero emocional tentando encontrar alguém que diminuísse a dor interna. E enquanto isso não fica claro, a pessoa continua confundindo apego com conexão verdadeira. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas entram na sua vida e rapidamente se tornam emocionalmente indispensáveis. Não porque elas sejam sua paz, mas porque tocaram áreas feridas que estavam sem proteção espiritual há muito tempo. Só que existe uma pergunta que muda tudo. Se todas essas pessoas realmente preencheram seu coração, por que você continua sentindo esse vazio voltar sempre que fica sozinho? O perigo de chamar dependência de amor. Uma das maiores armadilhas emocionais que existem é quando a pessoa começa a romantizar aquilo que está destruindo ela por dentro. E isso acontece de forma muito mais silenciosa do que parece. Porque dependência emocional raramente se apresenta como algo tóxico no começo. Muitas vezes ela se disfarça de amor intenso, conexão profunda ou entrega verdadeira. Só que existe uma diferença enorme entre amar alguém e precisar desesperadamente daquela pessoa para conseguir se sentir emocionalmente estável. E talvez ninguém tenha te mostrado isso com clareza antes. O amor saudável aproxima sem aprisionar. Ele traz paz, não desespero constante. Ele fortalece identidade, não apaga quem você é. Mas quando existe dependência emocional, tudo começa a girar em torno do medo. Medo da perda, medo do abandono, medo do silêncio, medo de não ser suficiente para continuar sendo escolhido. E é aí que a alma começa a adoecer. Porque a pessoa já não consegue mais amar de maneira livre. Ela ama tentando sobreviver emocionalmente. Cada conversa vira confirmação de valor. Cada afastamento vira ameaça emocional. Cada mudança de comportamento do outro se transforma numa crise interna. Talvez você já tenha vivido isso. Você percebe que alguém está te machucando, mas ainda assim não consegue se afastar. Você sabe que merece reciprocidade, mas continua aceitando frieza emocional. Você sente que está se anulando, mas o medo de perder aquela pessoa parece maior do que o sofrimento de permanecer. Isso não é amor maduro, isso é uma alma ferida tentando evitar mais abandono. E o mais perigoso é que a dependência emocional faz a pessoa acreditar que sofrimento é prova de profundidade. Quanto mais dói, mais ela pensa que ama. Quanto mais difícil fica, mais ela insiste. Como se lutar desesperadamente pela presença de alguém fosse sinal de conexão verdadeira. Mas olha para Jesus. Em nenhum momento da Bíblia o amor de Deus humilha para permanecer. Em nenhum momento Cristo destrói a dignidade de alguém para manter relacionamento. Pelo contrário, o amor de Deus restaura aquilo que o medo destruiu dentro da pessoa. Em Timóteo 2:1, verso 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E talvez seja exatamente isso que está faltando dentro de muitos relacionamentos emocionais hoje: equilíbrio. Porque quando o coração está emocionalmente dependente, ele perde equilíbrio espiritual. Ele começa a aceitar coisas que antes reconheceria como destrutivas. Começa a viver ansioso por sinais mínimos. Começa a interpretar migalhas emocionais como demonstrações extraordinárias de amor. E sabe o que é mais doloroso? É que muitas pessoas sinceras diante de Deus continuam emocionalmente presas porque confundem intensidade com propósito. Acham que só porque sentem muito, aquilo deve ser verdadeiro. Só porque pensam naquela pessoa o tempo inteiro, aquilo deve vir de Deus. Só porque dói profundamente, aquilo deve ter significado espiritual. Mas nem toda conexão intensa vem do céu. Algumas nascem apenas da carência. E quando isso não é discernido, o coração cria ídolos emocionais sem perceber.
A pessoa passa a depender emocionalmente de alguém da mesma forma que deveria depender espiritualmente da presença de Deus. O humor dela muda conforme recebe atenção. A paz dela depende da reciprocidade do outro. A segurança dela desaparece quando sente distância. Isso é exaustivo, porque viver assim significa entregar o controle emocional da própria alma nas mãos de outra pessoa. E nenhum ser humano foi criado para carregar esse peso. Talvez por isso você esteja tão cansado ultimamente. Cansado de pensar demais. Cansado de esperar mensagens. Cansado de analisar comportamentos. Cansado de tentar entender se ainda é importante para alguém. Cansado de viver emocionalmente preso à necessidade constante de confirmação. Só que existe algo que você precisa enxergar hoje. Dependência emocional não nasce apenas porque alguém entrou na sua vida. Ela nasce porque existiam áreas vazias dentro de você antes daquela pessoa chegar. Áreas que já estavam feridas. Áreas que já estavam inseguras. Áreas que ainda não tinham sido completamente restauradas pela presença de Deus. E enquanto essas áreas continuarem abertas, qualquer atenção emocional parecerá amor absoluto. Agora pensa nisso profundamente. Quantas vezes você chamou de amor algo que na verdade era medo de perder? Quantas vezes insistiu em alguém porque não suportava a ideia de voltar a se sentir sozinho? Quantas vezes confundiu apego emocional com conexão espiritual? Porque existe uma verdade libertadora nisso tudo. Você nunca conseguirá amar de maneira saudável enquanto estiver usando pessoas para preencher vazios que apenas Deus consegue curar. E talvez seja exatamente por isso que o Espírito Santo está tentando te despertar agora. Não para endurecer seu coração, não para fazer você deixar de amar, mas para ensinar sua alma a amar sem se abandonar no processo. Porque quem depende totalmente de Deus não transforma pessoas em fonte absoluta de identidade. E quando essa cura começa, algo muda silenciosamente dentro da pessoa. Ela para de implorar para ser escolhida. Ela para de negociar sua dignidade emocional. Ela para de chamar a ansiedade de amor. E pela primeira vez começa a perceber o quanto esteve emocionalmente presa, sem nem perceber. Mas existe uma raiz ainda mais profunda por trás disso tudo. Porque antes da pessoa aceitar migalhas emocionais, geralmente ela já passou tempo demais tentando se tornar alguém que nunca fosse abandonado novamente. Como a rejeição cria versões falsas de nós mesmos, quase ninguém percebe o momento exato em que começa a deixar de ser quem realmente é para evitar ser abandonado. Isso acontece devagar. Pequenas adaptações emocionais, pequenos silêncios, pequenas renúncias internas que parecem necessárias para manter as pessoas por perto. E sem perceber, a pessoa começa a construir uma versão de si mesma baseada no medo da rejeição. Talvez você conheça isso profundamente. Você aprende a esconder o que sente para não parecer intenso demais. Aprende a concordar para evitar conflitos. Aprende a suportar coisas que machucam porque acredita que demonstrar dor pode afastar as pessoas. E quanto mais esse padrão se repete, mais distante você fica de quem realmente era. A rejeição tem esse poder silencioso. Ela não machuca apenas o coração. Ela altera a identidade. Porque quando alguém passa por ausências, abandono emocional, desprezo ou rejeições constantes, começa a desenvolver mecanismos internos de sobrevivência. E muitos desses mecanismos parecem maturidade por fora, mas são apenas medo disfarçado. Tem gente que virou fria porque cansou de implorar por afeto. Tem gente que virou silenciosa porque nunca se sentiu ouvida. Tem gente que vive tentando agradar porque acredita que só será amada se for perfeita.
E o mais triste é que muitas dessas pessoas nem sabem mais separar personalidade de ferida emocional. Elas já não sabem onde termina quem elas são e onde começa a versão criada para sobreviver à rejeição. Talvez seja por isso que você se sente tão cansado às vezes, não apenas pelo que viveu, mas pelo esforço constante de tentar ser alguém emocionalmente aceitável para todo mundo. Você tenta não incomodar, tenta não ser carente demais, tenta não demonstrar insegurança, tenta parecer forte o tempo inteiro. Só que existe um limite para quanto tempo a alma consegue sobreviver fingindo que está bem. E sabe o que acontece depois de muito tempo vivendo assim? A pessoa começa a se desconectar dela mesma. Ela já não sabe mais o que realmente sente, já não sabe mais o que merece, já não sabe mais se está sendo amada de verdade ou apenas tolerada, porque passou tempo demais moldando sua identidade em função da aprovação dos outros. Isso destrói lentamente a intimidade espiritual também, porque uma alma que vive tentando agradar pessoas quase sempre terá dificuldade de descansar na aprovação de Deus. Ela vive em alerta emocional constante, sempre tentando interpretar sinais, sempre tentando evitar rejeição, sempre tentando merecer permanência. Mas olha o que Jesus faz em Luke chapter 19, verso 5, quando encontra Zaqueu. Antes de qualquer mudança, antes de qualquer transformação, Jesus olha para ele e o chama pelo nome. Isso é poderoso, porque Deus sempre encontra a pessoa verdadeira escondida debaixo das versões criadas pelo medo. E talvez você tenha esquecido disso. Talvez tenha passado tanto tempo tentando ser escolhido pelos outros que já não consegue mais ouvir quem Deus diz que você é. A rejeição faz isso. Ela cria uma necessidade obsessiva de adaptação. A pessoa começa a se moldar conforme aquilo que acredita que os outros desejam. E quanto mais ela se adapta para evitar abandono, mais perde autenticidade emocional. Só que existe uma consequência perigosa nisso tudo. Quem vive usando máscaras emocionais acaba atraindo relações que nunca alcançam sua alma de verdade. Porque as pessoas estão se conectando com uma versão construída para sobreviver, não com quem você realmente é. E por isso tanta gente continua se sentindo vazia, mesmo estando cercada de pessoas. Porque no fundo existe uma pergunta silenciosa. Se eu mostrasse quem realmente sou, ainda permaneceriam? Talvez essa pergunta tenha controlado muitas decisões da sua vida sem você perceber. Talvez você tenha permanecido em lugares desconfortáveis apenas porque tinha medo de ser rejeitado novamente. Talvez tenha diminuído sua luz para não intimidar ninguém. Talvez tenha tolerado a ausência emocional porque acreditava que exigir reciprocidade faria você perder pessoas. Mas Deus nunca pediu que você destruísse sua identidade para receber amor. Pelo contrário, em Salmos capítulo 139, verso 14, a Bíblia diz que você foi criado de forma maravilhosa. E isso significa que sua identidade original não nasceu da rejeição das pessoas, nasceu das mãos de Deus. E é exatamente por isso que o Espírito Santo trabalha primeiro na identidade antes de trabalhar nos relacionamentos. Porque enquanto você continuar acreditando que precisa mudar quem é para merecer amor, continuará atraindo vínculos baseados em medo e não em verdade. Agora presta atenção nisso. O inimigo não precisa destruir completamente uma pessoa para afastá-la da paz. Basta convencê-la de que ela só será amada se continuar escondendo quem realmente é. E talvez você esteja cansado exatamente por causa disso. Cansado de atuar emocionalmente. Cansado de tentar ser suficiente, cansado de medir palavras, emoções e reações para evitar rejeição. Mas existe uma liberdade que começa quando o Espírito Santo toca justamente a parte de você que foi abandonada, ignorada e rejeitada durante anos.
Porque Deus não se conecta com a máscara que você criou para sobreviver. Ele se conecta com a pessoa ferida que existe por trás dela. E quando essa cura começa, algo muda profundamente. Você para de viver tentando merecer amor. Para de se diminuir para caber na vida dos outros. Para de acreditar que precisa implorar permanência. Porque finalmente entende que quem conhece seu verdadeiro valor nunca exigirá que você abandone sua identidade para ser aceito. Só que existe algo ainda mais profundo que precisa ser confrontado. Muitas pessoas sabem que estão emocionalmente feridas, mas continuam insistindo em lugares onde sua dignidade espiritual está sendo destruída todos os dias. O Espírito Santo não habita onde você vive, implorando valor. Existe uma diferença muito grande entre lutar por um relacionamento e viver implorando para não ser descartado. E muitas pessoas já cruzaram essa linha há muito tempo sem perceber. Porque quando a carência domina a alma, a pessoa começa a chamar humilhação emocional de persistência, chama dependência de fidelidade, chama sofrimento constante de prova de amor. Só que o Espírito Santo nunca conduz alguém a perder a própria dignidade para manter vínculos. E talvez essa verdade confronte algo muito profundo dentro de você hoje. Porque existem pessoas que oram, buscam a Deus, pedem direção espiritual, mas continuam emocionalmente presas em ambientes onde sua alma está sendo consumida lentamente. Ambientes onde elas precisam implorar atenção, disputar prioridade, aceitar indiferença e suportar ausências constantes só para sentir que ainda possuem algum espaço na vida de alguém. Isso destrói o coração de maneira silenciosa. Porque toda vez que você aceita ser tratado como opção enquanto Deus te chamou filho, algo dentro da sua identidade espiritual enfraquece. Não porque Deus deixou de te amar, mas porque você começou a permanecer em lugares que contradizem aquilo que o céu já declarou sobre você. Talvez ninguém tenha falado isso com tanta clareza antes. O Espírito Santo consola feridas, mas não fortalece prisões emocionais. Ele cura rejeições, mas não sustenta relacionamentos que destroem sua paz continuamente. E enquanto você continuar insistindo em lugares onde precisa mendigar valor, será muito difícil ouvir claramente a voz de Deus, porque o coração estará ocupado demais tentando sobreviver emocionalmente. Você já percebeu como a ansiedade emocional rouba discernimento espiritual? A pessoa passa o dia inteiro esperando mensagens, analisando sinais, tentando entender mudanças de comportamento, buscando provas de que ainda é importante para alguém. E pouco a pouco, toda a energia emocional da alma fica presa nisso. A oração perde profundidade, a paz desaparece, a mente nunca descansa, não porque Deus se afastou, mas porque existe uma batalha emocional tão intensa acontecendo dentro da pessoa que ela já não consegue permanecer em silêncio diante da presença de Deus sem sentir inquietação. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou." Liberdade emocional também faz parte disso, não. Porque Jesus nunca chamou ninguém para viver emocionalmente acorrentado ao medo da rejeição. O amor de Deus não produz desespero constante, não produz humilhação emocional contínua, não transforma alguém em escravo da validação humana. Só que quando a alma está vazia, ela aceita coisas que sua identidade espiritual jamais aceitaria em tempos de plenitude. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez existam relações na sua vida onde você já não consegue mais reconhecer quem se tornou. Você se esforça demais, tolera demais, se cala demais, perdoa coisas que estão destruindo sua paz interior. E no fundo, existe uma voz cansada dentro de você perguntando: por que eu continuo aceitando tão pouco? A resposta nem sempre é falta de amor próprio. Muitas vezes é medo de reviver abandonos antigos.
Porque uma pessoa emocionalmente ferida prefere continuar sofrendo em uma presença confusa do que enfrentar novamente o vazio da solidão. Então ela permanece, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo percebendo que aquilo já não produz vida dentro dela. Mas presta atenção nisso agora. Deus nunca pediu que você sacrificasse sua paz espiritual para manter alguém na sua vida. Nunca. E talvez o motivo de você estar tão exausto emocionalmente seja porque sua alma está tentando sustentar vínculos que o Espírito Santo já mostrou há muito tempo que estão adoecendo você. Só que existe algo delicado nisso tudo. Muitas pessoas confundem apego com propósito espiritual. Acham que insistir até o fim é sempre sinal de maturidade emocional. Mas existem conexões que apenas alimentam carências, inseguranças e dependências. E quanto mais a pessoa insiste, mais distante fica da paz que Deus estava tentando restaurar dentro dela. Você consegue imaginar quanto desgaste emocional existe em viver constantemente tentando convencer alguém do seu valor? É cansativo demais. Cansativo tentar ser suficiente. Cansativo implorar reciprocidade. Cansativo viver emocionalmente disponível para pessoas emocionalmente ausentes. E sabe qual é uma das consequências mais perigosas disso? A pessoa começa a desacreditar da própria identidade espiritual. Ela já não se vê como alguém amado por Deus. Ela se vê apenas através da resposta das pessoas. Se recebe atenção, sente valor. Se recebe silêncio, sente abandono. Se é escolhida, sente paz. Se é ignorada, desmorona por dentro. Isso revela uma alma que ainda não aprendeu a descansar completamente na presença de Deus. Porque quando o Espírito Santo começa verdadeiramente a preencher alguém, algo muda profundamente dentro da pessoa. Ela deixa de implorar espaço em lugares onde sua alma está sendo diminuída. Não por orgulho, não por frieza, mas porque finalmente entende seu valor espiritual. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando despertar em você hoje. Você não nasceu para viver emocionalmente ajoelhado diante da aprovação humana. Você nasceu para andar sustentado pela presença de Deus. E quando essa verdade entra no coração de alguém, a necessidade desesperada de ser escolhido começa a perder força. A pessoa para de aceitar qualquer migalha apenas para não ficar sozinha. Ela começa a perceber que existem relações que alimentam feridas em vez de curá-las. Mas existe uma pergunta que talvez você esteja evitando encarar até hoje. Se esse relacionamento, essa conexão ou essa dependência está roubando sua paz, sua identidade e sua proximidade com Deus. Por que você ainda sente tanto medo de deixar isso ir? O silêncio de Deus durante sua dependência emocional. Uma das coisas mais dolorosas para quem ama a Deus é sentir que o céu ficou silencioso. A pessoa ora, busca respostas, tenta continuar firme, mas por dentro existe uma sensação constante de distância espiritual, como se Deus estivesse longe, como se a presença que antes trazia paz agora estivesse quieta demais. E muitas vezes o problema não é que Deus se afastou, é que o coração ficou ocupado demais, tentando não perder alguém. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Sua mente acorda pensando naquela pessoa, dorme pensando naquela situação. Passa o dia interpretando sinais, criando expectativas, tentando entender mudanças de comportamento, esperando atenção, temendo rejeição. E pouco a pouco, toda a sua energia emocional vai sendo consumida por essa dependência silenciosa. Enquanto isso, sua alma começa a perder espaço para Deus. Não porque você deixou de crer, mas porque emocionalmente existe outra coisa ocupando o centro. E aqui está algo profundo que quase ninguém fala. A voz de Deus normalmente se torna difícil de ouvir quando o coração está emocionalmente em desespero.
Porque o desespero cria ruído interno. A pessoa não consegue descansar, não consegue silenciar, não consegue discernir. Ela apenas reage emocionalmente o tempo inteiro. E quanto mais dependente ela se torna emocionalmente de alguém, mais difícil fica perceber o que Deus está tentando mostrar. Em 1º capítulo dos Reis, 19, verso 11-12, Elias espera Deus em meio ao vento forte, terremoto e fogo. Mas a presença de Deus se manifesta numa voz mansa e suave. Isso revela algo muito importante. Deus normalmente fala em lugares de quietude interior. Só que uma alma emocionalmente presa quase nunca consegue permanecer em quietude, porque existe ansiedade demais dentro dela. Talvez seja por isso que você sente tanto cansaço espiritual ultimamente. Você tenta orar, mas a mente corre para pessoas. Tenta buscar paz, mas o coração continua preso em expectativas emocionais. Tenta ouvir Deus, mas a alma está barulhenta demais por causa do medo de perder alguém. E o mais delicado nisso tudo é que muitas vezes a pessoa acha que está sofrendo apenas por amor. Mas no fundo, existe uma idolatria emocional silenciosa acontecendo. Porque aquilo que controla sua paz também ocupa seu coração. E talvez hoje Deus esteja tentando revelar isso a você, não para te condenar, mas para te libertar. Você já percebeu como algumas pessoas têm o poder de mudar completamente seu estado emocional? Uma mensagem muda seu humor. Um silêncio destrói sua paz. Uma demonstração mínima de atenção já faz você se sentir vivo novamente. Isso mostra que emocionalmente sua estabilidade começou a depender mais das pessoas do que da presença de Deus. E essa dependência gera confusão espiritual, porque a pessoa começa a interpretar emoções intensas como direção divina. Se sente conexão forte, acredita que vem de Deus. Se sente medo de perder, acha que precisa insistir mais. Se sofre profundamente, imagina que aquilo prova a importância da relação. Mas sofrimento emocional constante não é confirmação espiritual. Às vezes, é apenas uma alma ferida tentando sobreviver. E sabe o que acontece depois de muito tempo vivendo assim? A pessoa começa a se sentir espiritualmente seca. Ela continua frequentando igreja, continua ouvindo mensagens, continua tentando permanecer firme. Mas dentro dela existe um vazio que não diminui, porque uma parte da alma continua emocionalmente aprisionada. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Não é apenas tristeza, não é apenas saudade, é esgotamento espiritual, porque viver emocionalmente dependente consome forças internas de maneira brutal. A pessoa vive em alerta constante, sempre tentando preservar vínculos, sempre tentando evitar abandono, sempre tentando garantir que ainda possui espaço na vida de alguém. Só que Deus nunca chamou você para viver assim. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Descanso. Não sobrevivência emocional, não ansiedade afetiva, não medo contínuo de rejeição. Descanso. E talvez essa seja a palavra que sua alma mais precisa ouvir hoje. Porque você se acostumou tanto a viver emocionalmente tenso que já nem lembra mais como é sentir paz verdadeira. Paz que não depende de mensagens. Paz que não depende de reciprocidade. Paz que não desaparece quando alguém se afasta. O Espírito Santo quer restaurar exatamente isso dentro de você. Mas para essa restauração acontecer, algo precisa ser confrontado com sinceridade. Você não pode continuar dizendo que Deus é suficiente enquanto emocionalmente vive, como se precisasse desesperadamente de alguém para permanecer inteiro. Essa é uma verdade difícil, mas libertadora, porque enquanto sua alma continuar buscando salvação emocional em pessoas,
continuará sentindo esse conflito interno entre carência e presença de Deus. Só que existe esperança nisso tudo. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é abandono. É um convite para perceber o quanto seu coração começou a depender de coisas que nunca poderiam sustentar você de verdade. E quando essa percepção finalmente chega, uma transformação começa. A pessoa para de correr atrás de vozes humanas tentando encontrar paz e começa a voltar para o único lugar onde sua alma realmente consegue descansar. Mas antes dessa cura se tornar completa, existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. A carência não apenas faz você sofrer, ela também faz você negociar coisas que o céu nunca aceitaria sobre sua identidade. A carência faz você negociar aquilo que o céu nunca negociaria. Quando uma pessoa está emocionalmente vazia, ela começa a aceitar coisas que jamais aceitaria se estivesse espiritualmente fortalecida. E isso acontece devagar, não de uma vez. A alma vai se acostumando com pequenas dores, pequenas faltas, pequenas humilhações emocionais, até que aquilo que antes parecia absurdo passa a parecer normal. Esse é um dos efeitos mais perigosos da carência. Ela altera limites. Talvez você já tenha percebido isso olhando para si mesmo depois de algum tempo. Você começou aceitando algo pequeno apenas para evitar conflitos. Depois, tolerou ausências. Depois, justificou frieza emocional. Depois, passou a ignorar sinais claros de desinteresse. E quando percebeu, já estava vivendo uma relação onde sua dignidade emocional dependia do pouco que o outro decidia oferecer. Só que o céu nunca negociou seu valor dessa forma. Nunca. Em Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que você é criação de Deus, feito com propósito. Isso significa que sua identidade não nasceu da rejeição de ninguém, não nasceu da atenção que recebe, não nasceu da reciprocidade humana. Seu valor já existia antes de qualquer pessoa entrar na sua vida, mas a carência faz a pessoa esquecer isso. Porque o medo da solidão começa a falar mais alto do que a consciência do próprio valor espiritual. Então ela negocia paz para manter presença, negocia dignidade para evitar abandono, negocia silêncio interno para não correr o risco de perder alguém. E o mais triste é que muitas vezes ela chama isso de amor. Mas amor não exige que você destrua a si mesmo para continuar sendo aceito. Pensa em quantas vezes você já se calou para não afastar alguém. Quantas vezes fingiu não se importar. Quantas vezes engoliu lágrimas. Quantas vezes aceitou migalhas emocionais porque tinha medo de voltar a se sentir sozinho. Isso desgasta a alma profundamente. Porque toda vez que você ignora aquilo que Deus está tentando mostrar sobre seu valor, cria dentro de si uma distância cada vez maior entre quem você é e aquilo que começou a aceitar. E sabe o que acontece depois de muito tempo vivendo assim? A pessoa perde discernimento espiritual. Ela já não consegue perceber claramente quando algo está ferindo sua alma. Porque o medo de perder alguém se torna maior do que a necessidade de proteger sua paz. Então, ela continua insistindo, continua esperando mudanças, continua acreditando que se amar mais, suportar mais ou se sacrificar mais, finalmente será suficiente. Mas carência nunca é saciada através de negociação emocional. Porque o problema não está apenas no relacionamento, está na fome interior. Uma alma vazia sempre encontrará justificativas para permanecer em lugares que a machucam. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. No fundo, você sabe que algo está destruindo sua paz. Sabe que certas conexões estão drenando sua energia emocional. Sabe que está vivendo ansioso, inseguro e espiritualmente cansado. Mas ainda assim, existe uma dificuldade enorme de se afastar. Por quê?
Porque a carência convence a pessoa de que perder alguém será pior do que perder a si mesma. E essa é uma das mentiras mais perigosas que existem. Jesus nunca pediu que alguém se anulasse para permanecer amado. Pelo contrário, em Mark chapter 12, verso 30, ele fala sobre amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e força. Isso mostra que quando Deus ocupa o centro, a identidade da pessoa deixa de depender desesperadamente da aprovação humana. Mas enquanto a alma continua vazia, ela negocia princípios emocionais básicos apenas para continuar recebendo pequenas doses de atenção. Você já percebeu como a carência diminui a percepção daquilo que realmente merece? A pessoa começa a celebrar o mínimo como se fosse extraordinário. Uma resposta simples já parece demonstração profunda de amor. Um momento de carinho já apaga semanas de frieza, e assim ela vai permanecendo presa em ciclos emocionais que nunca trazem paz verdadeira. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque feridas emocionais não curadas fazem a pessoa aceitar sobrevivência emocional no lugar de plenitude espiritual. Só que existe uma pergunta muito importante que talvez você esteja evitando encarar. Quanto da sua dor hoje vem das pessoas? E quanto vem do fato de você ter permanecido tempo demais em lugares onde Deus já estava tentando tirar você? Porque o Espírito Santo sente aquilo que destrói sua alma, mesmo quando você tenta normalizar. Ele vê o desgaste emocional escondido atrás do apego, vê a ansiedade silenciosa por trás da insistência, vê o medo profundo que faz você continuar negociando partes de si mesmo apenas para não ser abandonado. E talvez hoje seja o momento de parar de fugir dessa verdade. Você não nasceu para viver emocionalmente diminuído, não nasceu para implorar presença, não nasceu para negociar dignidade em troca de atenção temporária. Você nasceu para ser sustentado por algo muito maior do que a validação das pessoas. E quando essa verdade começa a entrar profundamente no coração, algo muda. A pessoa começa a perceber que não precisa mais sacrificar sua paz para manter conexões que apenas alimentam suas feridas. Mas existe uma transformação ainda mais profunda que acontece quando o Espírito Santo começa verdadeiramente a preencher alguém por dentro. Porque quando Deus ocupa o vazio da alma, a necessidade desesperada de ser escolhido começa lentamente a perder a força. O que realmente acontece quando o Espírito Santo começa a preencher alguém? A maioria das pessoas imagina que ser cheio do Espírito Santo significa apenas sentir emoções fortes durante uma oração, um culto ou um momento espiritual. Mas existe algo muito mais profundo que começa a acontecer quando a presença de Deus realmente entra nos lugares feridos da alma. Ela muda aquilo que antes controlava você. E talvez essa seja a cura que você mais precisa hoje. Porque quando alguém vive emocionalmente vazio, tudo gira em torno da necessidade de receber. Receber atenção, receber confirmação, receber carinho, receber sinais de que ainda é importante para alguém. A alma vive em estado de carência constante, sempre esperando algo externo para conseguir sentir paz por dentro. Só que quando o Espírito Santo começa a preencher alguém, essa lógica começa a quebrar. A ansiedade diminui, o desespero emocional perde força, a necessidade constante de validação começa a enfraquecer. Não porque a pessoa se tornou fria, mas porque finalmente encontrou uma presença que não desaparece, e isso muda tudo. Você já percebeu como pessoas emocionalmente carentes vivem em alerta o tempo inteiro? Elas analisam mensagens, tons de voz, mudanças de comportamento, distância emocional. Qualquer sinal pequeno já ativa medo dentro delas, porque a alma ainda acredita que pode ser abandonada a qualquer momento.
Mas quando o Espírito Santo começa a restaurar a identidade de alguém, nasce uma segurança que não depende mais do comportamento das pessoas. A pessoa finalmente entende: meu valor não muda conforme alguém me trata, e isso é libertador. Em Romanos capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz que você não recebeu o espírito de escravidão para viver novamente em medo, mas recebeu o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Isso significa que a presença de Deus não produz insegurança constante. Ela produz pertencimento. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar esse sentimento em pessoas. Pertencimento, segurança, descanso emocional. Mas nenhuma relação conseguiu sustentar isso por muito tempo, porque pessoas falham, pessoas oscilam, pessoas mudam. E quando sua paz depende completamente delas, sua alma vive instável. Só que existe uma estabilidade que nasce quando Deus ocupa o centro emocional da vida de alguém. E essa estabilidade não faz a pessoa deixar de amar. Ela apenas deixa de se abandonar enquanto ama. Percebe a diferença? Antes, você aceitava migalhas porque tinha medo de perder. Agora, começa a reconhecer seu valor, mesmo quando alguém escolhe ir embora. Antes, o silêncio dos outros destruía sua paz. Agora, existe uma presença dentro de você que continua sustentando sua alma, mesmo nos dias silenciosos. Antes, você precisava constantemente de confirmação emocional. Agora, começa a descansar naquilo que Deus já declarou sobre você. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela acontece lentamente. O Espírito Santo vai restaurando áreas feridas, vai curando inseguranças antigas, vai removendo mentiras emocionais que ficaram anos controlando sua identidade. E uma das primeiras coisas que começam a mudar é a forma como você enxerga a si mesmo. Porque enquanto a carência domina a alma, a pessoa vive se perguntando: será que sou suficiente para ser amado? Mas quando Deus começa a preencher alguém, a pergunta muda: por que eu continuaria implorando por algo que Deus já declarou que eu tenho valor para receber? Isso muda completamente a maneira de viver relacionamentos. A pessoa para de correr desesperadamente atrás de reciprocidade. Para de tentar convencer os outros do próprio valor. Para de viver emocionalmente ajoelhada diante da aprovação humana. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ela começa a sentir paz sozinha novamente, não solidão. Paz. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar vazio. Muita gente nunca aprendeu isso. Achava que precisava de alguém ao lado para conseguir se sentir completo. Mas quando o Espírito Santo começa a preencher a alma, a pessoa descobre que a presença de Deus consegue sustentar lugares internos que nenhum relacionamento conseguiu alcançar. Talvez seja por isso que algumas pessoas mudam tanto depois de viver um encontro profundo com Deus. Não é atuação espiritual, não é religiosidade. É porque algo dentro delas finalmente foi preenchido da maneira certa. E quando isso acontece, elas deixam de aceitar relações baseadas em migalhas emocionais. Não por arrogância, mas porque a alma já não está faminta da mesma forma. Você entende o que isso significa? A carência perde força quando o vazio perde espaço. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando fazer dentro de você agora. Não apenas arrancar pessoas da sua vida, mas curar a fome emocional que fazia você transformar qualquer pequena demonstração de atenção em necessidade absoluta. Porque enquanto a fome continuar, você continuará correndo atrás de qualquer coisa que pareça amor. Mas quando o Espírito Santo começa verdadeiramente a preencher alguém, uma paz diferente nasce. Uma paz que não depende da presença constante das pessoas. Uma paz que permanece mesmo quando alguém vai embora. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você comece a perceber algo que parecia impossível antes.
Você não precisa mais implorar por migalhas para se sentir vivo. Mas existe uma consequência ainda mais profunda quando a alma aprende isso. Porque quando alguém finalmente deixa de correr atrás de quem nunca quis permanecer, nasce uma paz que ela jamais experimentou antes. A paz que nasce quando você para de correr atrás de quem não quer ficar. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. O cansaço de sempre correr atrás, sempre tentar manter, sempre lutar sozinho por conexões que nunca ofereceram a mesma intensidade de volta. E talvez você esteja exausto exatamente por causa disso. Porque viver tentando convencer alguém a permanecer destrói a paz de maneira silenciosa. A pessoa acorda ansiosa, dorme pensando demais, analisa detalhes pequenos, cria expectativas em cima de quase nada. E pouco a pouco, toda a vida emocional começa a girar em torno de alguém que nunca decidiu realmente ficar. Só que chega um momento em que o Espírito Santo começa a mostrar algo muito importante. Você não foi criado para perseguir amor. Foi criado para viver amor. E existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. Quem vive perseguindo o amor sempre sente medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser substituído. Mas quando a alma aprende a descansar na presença de Deus, ela deixa de viver emocionalmente desesperada pela permanência das pessoas. Isso não significa que deixa de sentir, significa que deixa de se destruir, tentando manter quem já decidiu emocionalmente se afastar. Talvez uma das coisas mais difíceis para você seja aceitar isso, porque no fundo ainda existe uma esperança silenciosa de que aquela pessoa mude, de que finalmente reconheça seu valor, de que um dia entregue o amor que você passou tanto tempo esperando. Mas enquanto você continua correndo atrás dessa expectativa, sua paz continua ficando para trás. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes a pessoa já percebeu que está sofrendo mais do que vivendo. Já percebeu que perdeu tranquilidade, identidade e estabilidade emocional. Mas continua insistindo porque acredita que desistir significa fracassar emocionalmente. Só que nem toda insistência é amor. Às vezes é apenas medo de encarar o vazio. E talvez Deus esteja tentando mostrar justamente isso agora. Porque existe uma liberdade que começa quando você entende que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Quem realmente reconhece aquilo que Deus colocou dentro de você, não exige que você implore presença para continuar sendo amado. Em Isaías capítulo 26, verso 3, a Bíblia diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz. Olha como isso é diferente da vida emocional que muita gente está vivendo hoje. Uma vida baseada em ansiedade, carência, expectativa e medo constante de abandono. Isso não é descanso espiritual. Isso é sobrevivência emocional. E o Espírito Santo não quer apenas aliviar sua dor temporariamente. Ele quer tirar você desse estado constante de desgaste interno, porque correr atrás de quem não quer ficar faz a pessoa esquecer dela mesma. Ela perde energia tentando manter vínculos frágeis, perde noites pensando demais, perde paz tentando interpretar sinais confusos, perde identidade tentando ser suficiente para alguém emocionalmente indisponível. Só que existe um momento em que a alma finalmente se cansa de viver assim. E esse momento pode se transformar em libertação. Não porque deixa de amar, mas porque começa a amar sem se abandonar. Talvez hoje você ainda associe paz com a permanência de certas pessoas. Talvez ache que só conseguirá descansar emocionalmente quando receber reciprocidade de alguém específico. Mas e se sua verdadeira paz nunca esteve na resposta dessa pessoa? E se ela sempre esteve na presença de Deus? Porque pessoas mudam, pessoas se afastam, pessoas falham,
Mas quando sua identidade finalmente começa a ser sustentada pelo Espírito Santo, algo muda profundamente dentro de você. O abandono deixa de parecer o fim da sua vida emocional. A ausência de alguém já não destrói completamente sua estabilidade interna. E sabe por quê? Porque sua alma finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Você já percebeu como quem vive carente emocionalmente quase nunca consegue permanecer em silêncio? Precisa sempre preencher o vazio com alguém, alguma conversa, alguma expectativa. Mas quando Deus começa a preencher o coração, o silêncio deixa de parecer abandono. Ele começa a parecer paz. Isso transforma completamente a maneira como você vive relacionamentos. Você para de implorar, para de correr atrás, para de aceitar migalhas apenas para não ficar sozinho. E pela primeira vez, começa a perceber que muitas pessoas nunca foram sua paz. Elas apenas distraíam temporariamente o vazio que existia dentro de você. Só que agora, algo diferente está acontecendo. O Espírito Santo está ensinando sua alma a descansar, sem depender emocionalmente da presença constante de ninguém. E quando essa cura começa, nasce uma força silenciosa dentro da pessoa. Ela já não precisa perseguir quem vai embora. Já não precisa diminuir seu valor para manter conexões frágeis. Já não precisa viver emocionalmente ajoelhada diante da aprovação humana, porque finalmente entende: quem é sustentado por Deus não vive desesperado por permanência humana. Mas existe uma transformação ainda mais profunda que acontece depois disso. Porque Deus não quer apenas aliviar sua dor emocional. Ele quer mudar aquilo que sua alma passou anos desejando da maneira errada. Deus não quer apenas curar sua dor. Ele quer mudar sua fome. Muita gente pede para Deus tirar a dor, mas continua alimentando a mesma fome emocional que criou essa dor desde o começo. E enquanto essa fome não muda, os ciclos continuam se repetindo. Mudam as pessoas, mudam os relacionamentos, mudam as situações. Mas o vazio continua procurando as mesmas coisas nos mesmos lugares errados. Talvez você já tenha percebido isso. Você sofre, promete que nunca mais aceitará certas situações, tenta seguir em frente, busca forças para recomeçar. Só que depois de um tempo, acaba emocionalmente preso em padrões muito parecidos outra vez. Não porque seja fraco, mas porque a raiz ainda continua viva dentro da alma. A fome continua a mesma: fome de validação, fome de pertencimento, fome de atenção constante, fome de sentir que é importante para alguém. E enquanto a alma continuar faminta dessa forma, qualquer pequena demonstração de afeto parecerá indispensável. Só que Deus não quer apenas aliviar temporariamente o sofrimento causado pela carência. Ele quer transformar completamente aquilo que seu coração aprendeu a desejar. Isso é muito mais profundo do que parece. Porque uma alma ferida normalmente acredita que a cura virá quando finalmente encontrar a pessoa certa. Mas o Espírito Santo trabalha de outra maneira. Ele começa ensinando a pessoa a não depender emocionalmente de ninguém para conseguir permanecer inteira. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez Deus esteja menos interessado em trazer alguém para preencher seu vazio e mais interessado em curar a necessidade desesperada que faz você transformar pessoas em fonte de sobrevivência emocional. Porque existe uma diferença enorme entre desejar amor e precisar dele para conseguir existir em paz. Quando a fome emocional domina o coração, a pessoa vive consumindo relacionamentos em vez de construí-los. Ela deposita expectativas impossíveis nos outros. Espera que alguém cure inseguranças antigas, silencie medos profundos e sustente emocionalmente áreas que ainda não foram restauradas por Deus. Só que nenhum ser humano consegue carregar esse peso. E é por isso que tanta gente vive frustrada emocionalmente.
Não porque nunca recebeu amor, mas porque esperava que o amor humano resolvesse dores que só a presença de Deus consegue tocar profundamente. Em Salmos, capítulo 107, verso 9, a Bíblia diz: pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Olha como isso é forte. Deus não ignora a fome da alma. Ele satisfaz. Mas para isso acontecer, a pessoa precisa parar de buscar alimento emocional em lugares que apenas aumentam sua dependência. Porque quanto mais alguém tenta preencher vazios espirituais apenas com afeto humano, mais instável emocionalmente se torna. E talvez sua exaustão venha exatamente daí. Você passou anos tentando encontrar descanso em pessoas emocionalmente limitadas. Tentou encontrar segurança em relações instáveis. Tentou encontrar paz em conexões que alimentavam ansiedade em vez de cura. Só que agora, Deus quer mudar algo dentro de você. Sua fome. Porque enquanto sua alma continuar desejando desesperadamente ser escolhida pelas pessoas, continuará vulnerável a aceitar qualquer migalha que pareça amor. Mas quando o Espírito Santo começa a restaurar a identidade de alguém, os desejos começam a mudar silenciosamente. A pessoa já não quer apenas atenção, ela quer paz. Já não quer apenas presença, ela quer verdade. Já não quer apenas sentir intensidade emocional, ela quer relações que não afastem sua alma de Deus. Isso é maturidade espiritual nascendo dentro do coração. E ela transforma completamente a forma como você enxerga relacionamentos. Você começa a perceber que algumas conexões alimentavam sua carência, não sua cura. Algumas pessoas reforçavam inseguranças, não identidade. Alguns vínculos apenas mantinham sua alma dependente emocionalmente. Só que quando Deus muda sua fome, você para de desejar aquilo que destrói sua paz. E talvez isso assuste você um pouco, porque significa deixar para trás versões antigas de si mesmo, versões que viviam implorando reciprocidade, versões que confundiam intensidade com amor, versões que acreditavam que qualquer presença era melhor do que enfrentar a solidão. Mas o Espírito Santo não está formando alguém emocionalmente dependente, está formando alguém espiritualmente inteiro. E quando essa transformação começa, algo muito importante acontece. A pessoa para de olhar para os relacionamentos como fonte de salvação emocional. Ela já não entra em conexões tentando ser preenchida desesperadamente. Agora consegue amar sem transformar o outro em necessidade absoluta. Isso traz uma leveza que talvez você não sinta há anos, porque viver carente é pesado, viver implorando amor é pesado, viver dependendo emocionalmente da validação dos outros é pesado demais. Mas quando Deus começa a preencher a alma corretamente, o coração finalmente aprende algo que muda tudo. Você pode ser amado sem se perder, pode amar sem se abandonar, pode permanecer inteiro mesmo quando alguém decide partir. E existe uma diferença enorme entre alguém que apenas quer ser amado e alguém que finalmente aprendeu a ser sustentado pela presença de Deus. A diferença entre ser amado por alguém e ser sustentado por Deus, existe uma paz que nenhuma pessoa consegue oferecer. Não importa o quanto ame você, não importa o quanto tente permanecer, porque existe um lugar dentro da alma humana que foi criado exclusivamente para a presença de Deus ocupar. E quando esse lugar está vazio, a pessoa transforma relacionamentos em fonte de sobrevivência emocional. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava apenas encontrar alguém que finalmente amasse você da maneira certa. Achava que então a ansiedade desapareceria, o medo acabaria e o vazio seria preenchido. Mas mesmo quando recebeu amor, carinho ou atenção, algo dentro de você continuava inquieto. Porque uma coisa é ser amado por alguém, outra completamente diferente é ser sustentado por Deus. Quem é apenas amado pelas pessoas ainda pode viver inseguro,
porque pessoas falham, oscilam, mudam, se afastam. Mas quem aprende a ser sustentado pela presença de Deus desenvolve uma estabilidade interior que não desaparece toda vez que alguém muda de comportamento. E talvez essa seja a transformação mais profunda que o Espírito Santo quer fazer em você. Não apenas trazer cura emocional, mas construir dentro da sua alma uma segurança que não dependa da permanência humana. Porque quando alguém não é sustentado espiritualmente, vive emocionalmente vulnerável o tempo inteiro. Qualquer afastamento parece abandono. Qualquer silêncio parece rejeição. Qualquer frieza emocional ativa medo dentro do coração. A pessoa vive tentando preservar vínculos porque acredita que perder alguém significa perder a própria paz. Só que quando Deus começa a sustentar alguém por dentro, algo muda silenciosamente. Ela para de carregar relacionamentos com desespero. Para de transformar pessoas em centro emocional da vida. Para de exigir dos outros aquilo que apenas Deus consegue oferecer plenamente. E isso não endurece o coração, pelo contrário, purifica. Porque agora a pessoa consegue amar sem transformar amor em prisão emocional. Em Salmos, capítulo 62, versos 5 a 6, David diz: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação. Olha a profundidade disso, somente em Deus. Não significa que pessoas não sejam importantes. Significa que nenhuma pessoa foi criada para sustentar o peso completo da sua identidade emocional. E talvez você tenha sofrido tanto exatamente porque colocou esse peso sobre seres humanos limitados. Esperou que alguém trouxesse paz absoluta. Esperou que alguém removesse todos os medos. Esperou que alguém curasse feridas que ainda precisavam ser entregues ao Espírito Santo. Só que agora, Deus quer ensinar sua alma a descansar de outra maneira. Uma maneira onde você não precisa implorar amor para se sentir suficiente. Não precisa correr atrás de validação para sentir valor. Não precisa viver emocionalmente ansioso para sentir segurança. Porque sua segurança começa a nascer da presença de Deus dentro de você. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Você já não ama com medo constante. Já não se desespera diante da possibilidade de perda. Já não transforma qualquer conexão em dependência emocional. Agora existe uma paz silenciosa, sustentando você por dentro. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a perceber que não precisava de mais amor humano apenas. Precisava aprender a descansar no amor de Deus da maneira certa. Porque quem é sustentado por Deus deixa de viver emocionalmente faminto. E quando a fome desaparece, as migalhas perdem o poder. A pessoa já não aceita qualquer coisa apenas para evitar solidão. Já não negocia dignidade emocional por atenção temporária. Já não permanece em lugares que drenam sua paz espiritual. Porque finalmente entende, amor verdadeiro nunca exigirá que você abandone quem Deus criou você para ser. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando Deus sustenta alguém, ela não deixa de desejar relacionamentos. Apenas deixa de depender deles para conseguir permanecer inteira. Isso cria vínculos mais saudáveis, mais leves, mais verdadeiros. Porque agora o coração não está mais tentando sobreviver através das pessoas. Está apenas compartilhando aquilo que já recebeu de Deus. Talvez seja exatamente essa liberdade que sua alma estava procurando durante todo esse tempo. Não liberdade para deixar de amar, mas liberdade para amar sem medo constante de abandono. E quando essa verdade finalmente entra profundamente no coração, o vazio começa a perder a voz que teve durante tantos anos. Porque a presença de Deus se torna maior do que qualquer ausência humana. Quando o vazio finalmente perde a voz, existe um momento em que a alma para de gritar por aquilo que antes parecia indispensável.
não porque a pessoa deixou de sentir emoções, não porque se tornou fria, mas porque finalmente encontrou algo mais profundo do que a carência que a controlava durante tanto tempo. E talvez esse momento esteja começando dentro de você agora. Durante muito tempo, o vazio falou mais alto. Ele dizia que você precisava ser escolhido para ter valor. Precisava receber atenção para se sentir importante. Precisava manter certas pessoas por perto para conseguir permanecer emocionalmente inteiro. Só que aos poucos, o Espírito Santo começou a revelar algo que muda tudo. Seu valor nunca nasceu da permanência humana. E quando essa verdade desce da mente para a alma, o coração começa a descansar de verdade. Você já não precisa implorar reciprocidade. Já não precisa perseguir quem constantemente se afasta. Já não precisa aceitar migalhas emocionais apenas para evitar o silêncio da solidão. Porque existe uma presença sustentando você por dentro agora. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. Talvez algumas dores ainda estejam cicatrizando. Talvez existam feridas emocionais que Deus continuará tratando com o tempo. Mas algo fundamental já começou a mudar. Você não olha mais para si mesmo da mesma maneira. Antes, sua identidade dependia das respostas das pessoas. Agora, começa a descansar naquilo que Deus já declarou sobre você. Antes, o abandono parecia o fim. Agora você entende que algumas partidas apenas revelaram o quanto sua alma estava tentando sobreviver em lugares onde nunca encontrou paz verdadeira. Antes, você confundia intensidade emocional com amor. Agora, começa a discernir aquilo que alimenta sua ansiedade daquilo que realmente produz vida dentro da sua alma. Isso é cura acontecendo. Não uma cura superficial, mas uma transformação profunda da maneira como você se vê, ama e se relaciona. Porque quando o Espírito Santo começa verdadeiramente a preencher alguém, a necessidade desesperada de ser escolhido começa a desaparecer lentamente. A pessoa finalmente entende que não precisa mais sacrificar sua paz para manter conexões frágeis. E sabe o que acontece depois disso? O coração volta a respirar. Volta a existir leveza. Volta a existir silêncio sem desespero. Volta a existir paz sem depender da presença constante de alguém. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava de mais amor humano para se sentir completo. Mas hoje, percebe que o que sua alma mais precisava era reencontrar a presença de Deus da maneira certa. Porque nenhuma pessoa consegue ocupar o lugar do Espírito Santo. Nenhuma atenção humana consegue substituir identidade espiritual. Nenhuma relação consegue sustentar permanentemente uma alma que ainda não aprendeu a descansar em Deus. E agora você entende isso. Entende por que aceitava tão pouco. Entende por que se anulava emocionalmente. Entende por que vivia cansado, tentando manter pessoas que nunca trouxeram paz verdadeira. Mas, acima de tudo, entende que sua história não termina na carência. Ela recomeça na presença. Em João, capítulo 8, verso 36, Jesus diz: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Livre do medo constante de abandono, livre da necessidade desesperada de validação, livre da prisão emocional de aceitar migalhas para não se sentir sozinho. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, exista uma paz silenciosa crescendo dentro de você enquanto escuta essas palavras. Porque o vazio perdeu força, a carência perdeu espaço. E a presença de Deus começou a ocupar aquilo que nenhuma pessoa conseguiu curar. Agora existe algo diferente sustentando sua alma. Não é ansiedade, não é dependência emocional, não é medo de perder alguém. É a certeza de que você nunca mais precisará implorar por aquilo que Deus já declarou, que você tem valor para receber.
E quando essa verdade finalmente cria raízes dentro do coração, a alma deixa de sobreviver emocionalmente e começa a viver espiritualmente. Porque quem é preenchido pelo Espírito Santo nunca mais consegue se contentar com migalhas. E existe algo ainda mais profundo que Deus quer revelar depois dessa cura. Algo sobre como discernir as conexões que aproximam sua alma do céu e aquelas que silenciosamente afastam você da paz que acabou de encontrar.